e a gente vai falar hoje sobre os fármacos agonistas de beta-2. É isso, gente? Quem está aí Isso, prof. Os agonistas para beta-1, né, são fármacos muito específicos, né, utilizados aí na clínica, mas somente em ambiente hospitalar, né, na urgência, na emergência, enquanto que os agonistas de beta-2, aí nós já temos aí uma aplicação clínica, né, bem maior para eles. O uso mais específico dos agonistas de beta-2 é na asma, né, na falta de ar. Então, eu mostrei já esse slide para vocês. Alguns dos principais efeitos adversos dos agonistas betas são causados pela estimulação em beta-1. Porque, apesar dos fármacos serem mais agonista específico, né, seletivos para beta-2, mas não existe 100% de seletividade. Os fármacos agonistas para beta-2, eles também podem estimular o beta-1. Obviamente que em menor escala, né, do que os beta-2, mas podem. E nós podemos ter efeitos adversos desses agonistas de beta-2 por estimular o beta-1. Isso é o que mais acontece, né? A pessoa, um asmático, está usando aí um fármaco agonista beta-2 e sente tremores, que é beta-1, sente taquicardia, que é beta-1. Isso é normal, é comum acontecer. E é muito variável também de pessoa para pessoa, né? De paciente para a paciente, e até de fármaco para fármaco. Também pode alterar. Então, por isso que um dos principais efeitos adversos dos agonistas de beta-2 são causados pela estimulação de beta-1. Uma estratégia para o aumento da atividade de beta-2 consiste em administração pequena, em pequenas doses por via inalatória. Deixa eu falar isso com vocês, não sei se eu já comentei, mas esses fármacos agonistas de beta-2, eles foram desenvolvidos, eles começaram a ser utilizados, né? E nós tínhamos eles por via oral, via sistêmica, né? E onde, então, por via sistêmica, você precisa de uma certa dose, né, para que ele seja distribuído e chegue até os beta-2 pulmonares. Só que ele está, assim, a nível sistêmico, ele está distribuído. E isso ele chega com muito mais facilidade, né, até os beta-1. Então, esses fármacos agonistas de beta-2 utilizados por via sistêmica, eles causam muito mais efeitos adversos. Até que, numa certa época da história, né, aí, da farmacologia, foi desenvolvido a via inalatória, as bombinhas. E com o uso
das bombinhas foram observando, foram vendo os efeitos, tal. E hoje nós sabemos que o uso de bombinhas aerosol, né, a dose necessária para produzir o mesmo efeito que a via sistêmica. Então, se compararmos em termos de efeito sistêmico inalatório, a dose inalatória comparada com a dose sistêmica, ela é 30 vezes menor. Ok? A dose inalatória comparada com a dose sistêmica, ela é 30 vezes menor. Então, antigamente, aquele Streamlink que a gente já tem usando por via inalatória era bem pior, né? Bem pior, pode ter certeza. Bem pior. Bem pior. Né? E isso daí, né, é que causava aí muitos transtornos, né? A via sistêmica. Então, quando foi percebido essa diferença de doses, né, entre a sistêmica e a inalatória, é que começou a dar mais preferência para a via inalatória. Né? Ok? Então, é isso que eu estou me referindo aqui. Uma estratégia para o aumento da atividade de beta-2 consiste em administração em pequenas doses por via inalatória. E percebeu o quê? Que quando você faz o uso inalatório, né, ele vai direto para os seus brônquios, tem um efeito praticamente imediato, né, um efeito rápido, né, e com pouquíssimos efeitos adversos. Isso em razão porque leva a uma concentração plasmática muito baixa. Então, por isso que a via inalatória ela ganhou muito terreno, né, no uso clínico desses fármacos. Como que esses agonistas de beta-2, eles agem? Né? Eles vão ativar o beta-2 no músculo liso brônquico, daquele paciente asmático, e a ativação desses beta-2 no músculo liso brônquio, a gente vai ver no próximo slide o mecanismo, ele leva, então, à broncodilatação. Né? O agonista e beta-2 se ligando ao beta-2 no músculo liso brônquico, ativando-os, leva a uma broncodilatação. Além disso, o uso dele suprime a liberação de leucotrienos e histamina por mastócitos no tecido pulmonar. Eu não sei se eu falei isso já com vocês, mas eu acho que não. Então eu vou fazer um parênteses aqui para a gente entender um pouquinho melhor isso. O que leva a uma crise de asma? Normalmente, o asmático ele tem sempre um fundo aí alérgico, né? Tá certo que a asma é genético, né? Ela pode ser hereditária. Mas o que vai desencadear uma crise é um fator alérgico, é uma reação antígeno-anticorpo. E essa reação antígeno-anticorpo vai
é pegar essas células de defesa que estão no tecido pulmonar, especialmente os mastócitos, eosinófilos, e vai fazer com que eles liberem seus constituintes, liberem seus grânulos. Os mastócitos que estão no tecido pulmonar, eles têm, dentro deles, grânulos de histamina. Então, eles contêm histamina no seu interior. E quando ocorre, então, essa reação antígeno-anticorpo, quando esse paciente entra em contato com um pelo de gato, né, com um cheiro, ou com alguma outra, com mofo, né, ocorrendo a reação do antígeno ao anticorpo, essas células vão desgranular, vão liberar os seus grânulos, liberando, então, a histamina. E a histamina, ela é uma potente broncoconstritora. Então, a liberação de histamina é que vai gerar o quê? A broncoconstricção, podendo levar esse paciente à crise de asma. E não somente a histamina, como também os eosinófilos, eles têm em seus grânulos uma substância chamada leucotrienos. A gente vai falar deles em outras farmacologias ainda. O leucotrieno é uma substância, né? Ele participa da cascata da inflamação, e a nível pulmonar, leucotrienos são broncoconstritores também, e aumentam a secreção. Então, além de serem broncoconstrictores, aumentam a secreção. E por que eu estou falando isso? Foi descoberto, tá, que essas células, especialmente os mastócitos, têm em sua membrana receptores beta-2. Receptores beta-2. E esses receptores beta-2 mastocitários, eles dão estabilidade à membrana. Eles deixam a membrana mais estável, evitando que a membrana se rompa. E se a membrana não se romper, não há liberação de histamina. Não há a liberação de leucotrienos. Então, os agonistas beta-2, além de se ligarem aos beta-2 do músculo liso brônquio, causando a broncodilatação, também vão se ligar a esses beta-2 mastocitários, principalmente, evitando a desgranulação. E evitando a desgranulação, você evita, aí então, a broncoconstrição. Ok? Tranquilo, prof. Pode continuar. Muito bem. Não sei se a Carla já chegou em um ponto em que ela fala em sensibilização e dessensibilização de receptores. Ela já falou isso com vocês? Sim, professor. Já disse? Ótimo. Então, levando aqui para o assunto de sensibilização e dessensibilização. Quando você usa um agonista de beta-2, aqui no caso, você está estimulando frequentemente um receptor.
E quando esse receptor ele é frequentemente estimulado, o que acontece com ele? Sensibiliza ou dessensibiliza? Melhor ainda, o que é sensibilização e o que é dessensibilização? Quem que está acordado aí? O senhor comentou que sensibilização é quando você reduz o número do receptor. Eu comentei já com vocês, né? Sim. Isso, muito bem. Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando eu uso um agonista beta-2, tá? Toda vez que você usar um agonista, você leva uma dessensibilização. Quando você usa um antagonista, você leva a sensibilização. A dessensibilização é a perda do receptor. Ele diminui, perde efeito, perde o número de receptores presentes. A sensibilização é o inverso, aumenta o número de receptores. Até aí, tudo bem? Bom, então aqui, usando um agonista beta-2, vai ocorrer uma dessensibilização de receptores beta-2. Só que tem um detalhe. O músculo liso brônquico, o beta-2 do músculo liso brônquico, ele é resistente à dessensibilização. Ele não dessensibiliza, graças a Deus, não é? Porque toda vez que você usa, você vai ter o mesmo tipo de efeito, graças a Deus. Mas o beta-2 mastocitário, ele dessensibiliza. Você perde esses beta-2 mastocitários com o uso frequente. Certo? E aí, então, o que vai acontecer? A célula vai voltar a liberar a histamina. É por isso que as pessoas que usam esses fármacos frequentemente, assim mesmo, podem entrar em crise, em razão da dessensibilização dessas células, devido à dessensibilização desses beta-2 às células de defesa. Então, é por isso que os farmacêuticos falam que tem alguns medicamentos que, se você fizer um uso contínuo, assim, exacerbadamente, ele vai parar de fazer efeito em algum momento. Vai reduzindo, sim, o efeito. Chega uma hora que ele para de fazer efeito, sim. Entendi, professor. E é onde que muitas vezes, né, você precisa ir aumentando as doses, né? Entendeu? Tudo isso por causa da dessensibilização. Ok? Eu estou dando esse foco aí, porque lá na frente a gente vai precisar disso daí, tá bom, gente? Então, está entendido aqui que o agonista beta-2, ele suprime a liberação de histamina e leucotrieno pelas células de defesa, mas que pelo uso frequente, você leva a uma dessensibilização desses beta-2. Tá tudo certinho aí? Sim, prof, tudo anotado. Tá. Uma outra atividade que o agonista de beta-2
produz aumenta a função mucociliar. Aumenta a função mucociliar. O que é aumentar a função mucociliar? As vias aéreas, né? Nós temos um epitélio, que é o epitélio pseudoestratificado ciliado, né? E ao longo desse epitélio, nós vamos tendo aí células secretoras, né? As células caliciformes, que secretam muco. E esse muco fica sobre os cílios, e esses cílios, eles se movimentam, arrastando esse muco, substituindo esse muco, né? Via aérea superior arrasta o muco para baixo, inferior arrasta para cima, se encontram e nós deglutimos esse muco constantemente. E muitas vezes a gente nem percebe esse mecanismo, né? É um mecanismo automático. Em média, por dia, nós deglutimos aí 100 ml de muco. Muito bem. O agonista de beta-2, como qualquer outro fármaco que promova broncodilatação, aumenta a função mucociliar. Aumenta essa renovação de muco, aumenta esse arraste de muco, substituindo esse muco. Ok? Então, isso daí é frequente. Tudo bem? Diminui a permeabilidade microvascular e possivelmente inibe a fosfolipase A2. Bom, diminui a permeabilidade microvascular. Se diminui a permeabilidade, diminui o extravasamento e diminui o quê? O edema de vias aéreas. Isso aí também facilita para que as vias aéreas fiquem desobstruídas e o fluxo, ele flui com mais facilidade. Essa enzima fosfolipase A2, que provavelmente esses agonistas de beta-2 inibem, a fosfolipase, gente, vocês devem ver isso em patologia, e depois a gente vai ver isso também em farmacologia, se eu não me engano, na 4. Quando a gente falar em anti-inflamatório. A fosfolipase A2 é uma enzima, tá, que dá origem à cascata da inflamação. Cascata da inflamação. Então, se eu estou inibindo a fosfolipase, eu estou inibindo a reação inflamatória. Eu estou tendo aí uma atividade anti-inflamatória, que é importante no processo asmático. Tudo bem, gente? Tudo bem, prof. Então, são essas as ações de um agonista de beta-2. Evidentemente que, se é agonista de beta-2, ele vai se ligar a todos os beta-2, né? Só que aí a gente está falando mais especificamente a nível pulmonar, principalmente pela via inalatória, que vai direto para os brônquios. Mas existe os agonistas de beta-2 via sistêmica, né? Em xarope, em comprimido. Né? E esses daí podem também ser usados para outras coisas. Como, por exemplo, você pode ver um médico prescrevendo um agonista de beta-2 em comprimido ou xarope para uma gestante. Aí, pô, mas para gestante, né?
E todo mundo sabe que esses fármacos são utilizados para asma, né? E isso pode até gerar uma confusão para quem não conhece a farmacologia. O que esse médico está querendo? Prescrevendo o agonista beta-2 para uma gestante. Relaxamento do útero gravídico? Relaxamento do útero gravídico. Por quê? Provavelmente a gestante está tendo contrações prematuras, né? E essas contrações pode até vir a provocar um aborto, ou o nascimento é prematuro. Então, ele pode aí estar usando um agonista beta-2 para retardar, né, essas contrações, para evitar aí um aborto ou o nascimento prematuro. Ok? Isso nós temos que saber e entender. Beleza? Muito bem. Aqui faltou um título, que é a transdução de sinal. Como que o agonista beta-2 ele age no músculo liso brônquio? Como ele age? O receptor beta-2 é um receptor que está acoplado à proteína G. A Carla já deve ter falado ou vai falar disso ainda com vocês. O agonista beta-2, a hora que ele se liga ao receptor beta-2, é da ligação dele ao receptor até promover a broncodilatação, vai acontecer aqui uma série de reaçõezinhas bioquímicas que nós chamamos de transdução de sinal. Né? Então, essa transdução de sinal é o seguinte: quando o agonista se liga ao receptor, ele vai, a primeira coisa, ativar a proteína G, que está acoplada ao receptor. Com a ativação da proteína G, você passa a ter a ativação da enzima adenilciclase. Adenilciclase. Com a ativação da adenil, você passa a ter a produção, um aumento, né, de AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclico, AMPC. O aumento de AMPC no músculo liso diminui a oferta de cálcio. Diminui a oferta de cálcio. Se diminui o cálcio no músculo, o músculo, para se contrair, ele precisa de cálcio. Se eu estou diminuindo a oferta de cálcio dele, ele não vai se contrair. Ao contrário, ele vai relaxar. Então, com o aumento do AMPC, diminuindo a oferta de cálcio, eu vou ter relaxamento do músculo liso bronquiolar. O músculo liso, então, ele vai relaxar. Ok? E, além disso, tá? Um outro efeito que não está aqui, mas que vocês podem acrescentar, aumenta a saída de potássio. Então, diminui a oferta de cálcio e aumenta a saída de potássio. Diminui a oferta de cálcio e aumenta a saída de potássio. O que tem a ver a saída de potássio, gente? O que tem a ver a saída de
potássio. Não sabem? Vocês viram biofísica, despolarização, repolarização, o estado polarizado, estado hiperpolarizado, hipopolarizado. Viram isso? Eu não lembro se eu vi nessa aula, professor, que o senhor está falando, mas isso daí eu já vi e recordo um pouco. Agora, no curso de farmácia, alguém falou isso com vocês? Não recordo se alguém falou isso no curso. Eu também não, professor. Eu já vi, mas foi em outro. A Carla falou que quando tá hiperpolarizado, significa que tá mais negativo e que, consequentemente, vai ter menos impulso. E também tem a despolarização, que é a passagem de estímulo. As nossas membranas, elas conduzem estímulos, né, através de cargas elétricas. A membrana, ela é predominantemente no seu interior, é negativa, e no seu exterior é positiva. Com um predomínio de íons dentro da membrana de potássio e um predomínio fora de sódio. E existe uma certa negatividade, um ponto, que está em torno aí de menos 90 milivolts dentro da membrana. Quando ocorre algum tipo de estímulo, esse estímulo é dado o quê? Pela entrada de cálcio. O cálcio vai entrando, né? E vai despolarizar. A membrana vai ficar positiva. Aí que ela conduz o estímulo. A membrana, quando ela está nesse estado de repouso que eu disse, negativo dentro, positivo fora, potássio dentro, sódio fora, eu digo que ela está polarizada. Ela está no seu estado de repouso, polarizada. Se aumentar a negatividade dentro, eu digo que ela ficou hiperpolarizada. E se ela ficar menos negativa, ela está hipopolarizada. Para ter estímulo, ela precisa despolarizar, ou seja, entrar sódio, ganhar cargas positivas para que o seu interior tenda ao positivo. Então, de negativo vá ao positivo. Aí eu tenho estímulo. Tudo bem? Até aí? Qualquer dúvida, me interrompam. Muito bem. Indo para o nosso exemplo aqui. Músculo liso bronquiolar. Membrana do músculo. Negativa dentro, positiva fora, potássio dentro, sódio fora. Ela está polarizada. Para esse músculo se contrair, ele precisa ser estimulado. E para ser estimulado, ele precisa entrar cargas positivas. Muito bem. Quando eu estimulo o beta 2, além de tudo isso que vocês estão vendo aí, que ativa a proteína G, ativa a adenilciclase, aumenta o AMP, diminui o cálcio e o músculo relaxa, eu disse que vai também sair o quê? Potássio. E o potássio está dentro.
Se ele sai, que carga que ele tem? Positiva ou negativa, o potássio? Vamos, gente. Positivo? Positivo. Positivo. Potássio é positivo. Se eu perco o potássio, se eu tiro o potássio, como é que fica a membrana no seu interior? Não tenham medo, gente. Falem, participem. Se eu perco positivo, a membrana no seu interior, que já está negativa, perdendo o potássio, ela vai ficar mais o quê? Negativa. A negatividade dela vai aumentar muito. Certo? E aí, se aumenta muito a negatividade, eu não consigo estimular. Então, o beta 2, ele relaxa o músculo e deixa ele relaxado por muito mais tempo, por falta de estímulo. Entenderam isso, gente? Sim, professor. Aqueles 2 minutinhos corriqueiros, tá? 1 minutinho só, gente. Volto já já. VaptVupt. Desculpa, pessoal. Gente, isso é uma coisa que nós acabamos de falar, que é importante. Vocês vão usar isso para o resto da vida. Vocês entenderam isso? Como esse agonista beta 2 ele age? Como que ele promove a broncodilatação? Isso que vai nos fazer diferente, né, dos outros que não conhecem a farmacologia. Saber que um salbutamol faz broncodilatação, qualquer balconista de farmácia sabe. Agora, como faz a broncodilatação, aí nós é que sabemos.
Tudo bem? Tudo bem, prof. Entenderam isso? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Continuar. Então, os principais fármacos beta-2. Principais fármacos beta-2. Hoje nós temos praticamente duas classes de fármacos. Nós temos as catecolaminas e temos os resorcinóis. As catecolaminas é a adrenalina, né, que a gente usa em sua fórmula milesimal e que a gente já até falou dela já. Os fármacos mais utilizados são os resorcinóis. Então, nós temos aqui a terbutalina, salbutamol e o fenoterol. Esses foram os fármacos pioneiros, os fármacos que iniciaram aí, né, o tratamento de asma com fármacos específicos para beta-2. Esses fármacos, eles têm uma ação até um tanto rápida e têm a duração, né, um pouco curta, e são ditos aí de meia-vida curta, né? Eles duram, o efeito deles se estende aí por 4 a 6 horas no máximo, tá? 4 a 6 horas no máximo. Mas são fármacos que têm o início de ação muito rápido, agem rapidamente. Tá? Então, esses fármacos, tá? Os de meia-vida curta, hoje nós utilizamos para a crise de asma. Quando o paciente está em crise, está lá, ofegante, então a gente vai lá e, pimba, usa, né, o agonista de meia-vida curta, porque a gente sabe que ele age rapidamente, tem um efeito rápido. E depois surgiram, tá, os de meia-vida longa, chamados o formoterol e o salmeterol. E existem outros hoje também, aqui não está aqui, mas o bambuterol também é um de meia-vida longa. E qual a diferença desses fármacos de meia-vida longa para os de meia-vida curta? É que o de meia-vida longa, o efeito dele dura mais, em torno de até 12 horas. Só que tem uma coisa, quando o efeito dura mais, ele demora mais também para começar a fazer efeito. Então, ele é de início de ação lento. Então, vejam bem, de meia-vida curta, ação rápida. Meia-vida longa, ação lenta. Tudo bem? E agora, um pouquinho da história da farmacologia para que a gente entenda o porquê surgiu esses fármacos. Tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho. Tá? Vamos lá, tentar aí. Não dá para falar olho no olho, né? Porque ninguém abre câmera, né? Então, fica difícil. Mas vamos lá. Estou conversando com um monte de figurinha. Vocês lembram que eu falei ainda há pouco, né? Da dessensibilização dos receptores hemastocitários, certo? Muito bem.
Quando começaram a utilizar esses fármacos agonistas de meia-vida curta, né, no uso clínico, muitas vezes o paciente, mesmo utilizando ele, né, de forma crônica, o paciente voltava a ter crise. Mas não se conhecia ainda, não se sabia nada ainda sobre o beta-2 mastocitário. Não sabia. Sabia que o paciente voltava a ter crise. E vai beta-2, e muitas vezes precisava utilizar o corticoide sistêmico, injeção, comprimido. E aí, quando se usava o corticoide, o paciente saía mais rápido daquela crise e o paciente ficava mais tempo sem crise quando usava o corticoide. Então, as crises se espaçavam. Ok? Aí, então, bom, nós precisamos ver, então, o porquê disso. Por que que esse paciente, na crise, no uso do corticoide, as crises ficam mais espaçadas. Aí que começaram a pesquisar e viram a questão desses beta-2 mastocitários. Ah, é isso daí. E o que descobriram? Descobriram que, quando se usava o corticoide, espaçava mais as crises, é porque os corticoides evitavam a dessensibilização. Ok? O corticoide, então, evita a dessensibilização desses beta-2 mastocitários. Poxa, grande descoberta. Então, vamos ter que usar o corticoide. Só que se usar o corticoide sistêmico, injetável, em comprimido, por longos períodos, os efeitos adversos que esses corticoides vai trazer para esse paciente são muito prejudiciais. Pode até matar esse paciente. Fala, puxa vida, como que nós vamos resolver esse problema? Aí já veio a ideia. Bom, nós já sabemos que quando se usa via inalatória, a dose necessária 30 vezes menor. Então, e se a gente fizer um corticoide inalatório também? A dose vai ser muito baixa, ele vai agir diretamente sobre as vias aéreas e vai evitar esses efeitos sistêmicos. Beleza. Então, vamos fazer os corticoides inalatórios. E assim foi feito. Só que, para você produzir a bombinha, o custo sai alto, né? E um fármaco novo, então, ainda mais alto ainda. E aí, bom, então, o que nós temos que fazer para fazer com que esse fármaco se torne disponível para a população, né, para que toda a população tenha acesso, barateando ele, associar, fazer junto o corticoide e o agonista beta-2, na mesma bombinha. Só que aí veio um problema. Eu não posso associar dois fármacos com cinéticas diferentes.
o agonista de beta-2 que nós tínhamos é o de meia-vida curta, 4 a 6 horas. E os corticoides inalatórios eram 6 horas. Desculpa, eram 12 horas. 12 horas. Então, eu não posso misturar, eu não posso associar um fármaco de 6 horas com um fármaco de 12 horas, porque aí a meia-vida não casa. Puxa vida, como é que nós vamos resolver isso? Aí entram os farmacêuticos, entra a química farmacêutica. E aí a química farmacêutica entrou em campo, tá? E pegou o formaterol, o fenoterol, a estrutura dele, e modificou, formando o formaterol. Então, eles fizeram o quê? Eles fizeram esse fármaco, tá? Alongaram, tá? A cadeia dele, fazendo com que ele fixe mais tempo ao receptor. E com isso ele prolonga o tempo de atividade dele, de até 12 horas. Da mesma forma, eles pegaram o salbutamol e modificaram ele, fazendo salmeterol, modificando também a estrutura dele, fazendo ele ser mais lipossolúvel, tá? Lipossolúvel, onde ele se dissolve mais na membrana dos receptores, permanecendo lá por muito mais tempo. Bom, então está resolvido. Agora eu tenho um agonista de beta-2 de meia-vida longa e eu posso associar ao corticoide. Os dois vão ter aí uma meia-vida de 12 horas. Beleza. Isso foi feito e começaram a comercializar. Então, a hora que você usa esses fármacos, né, o uso do agonista de beta-2 ao corticoide, o corticoide, evitando a dessensibilização desses beta-2 massocitários, mantém esse paciente fora da crise. Só que se esse paciente estiver em crise, né, eu não posso dar esse fármaco. Por quê? Porque o início de ação dele é lento, né? Então, ele é mais recomendado, tá, para manutenção. Não é recomendado para crise aguda. Para crise aguda, eu tenho que usar o de meia-vida curta. Tirando esse paciente da crise, tirando essa crise, tá? Aí eu posso passar para o meia-vida longa, associado ao corticoide, e aí para fazer a manutenção e segurar esse paciente fora da crise. Certo, gente? Foi aí, então, por causa disso, que surgiram esses fármacos de meia-vida longa. Entenderam isso que eu disse, gente? Sim, professor. Tudo bem? Ficou confuso? Ou deu para entender? Deu para entender, prof. Muito bem. A gente não vai entrar em muito detalhe, porque a gente vai ter ainda a farmacologia respiratória em outra farmacologia. Então, lá a gente vai detalhar mais isso, tá? Mas eu tenho esses fármacos hoje no comércio em 3 doses de corticoide. Eu tenho ele em dose baixa, dose média e dose alta, tá? Isso aí é de acordo com a aplicação clínica, né? Tá? Mas o que eu preciso que vocês entendam é o porquê
surgiram esses fármacos de meia vida longa, tá? E por que que ele é associado aos corticoides. Então, os corticoides, além de evitar a dessensibilização, o corticoide também é um potente anti-inflamatório. Ok? Beleza? E aí nós temos outros agonistas beta-2, como a isoetarina, ela tem uma ação também na enzima CONT, o pirbuterol, idêntico ao salbutamol, a ritodrina, gente, foi desenvolvido para o uso como relaxante uterino, para interromper o trabalho de parto prematuro, tá? A ritodrina. E temos um, que é o clenbutamol. Só um minuto. Desculpa, gente, que aconteceu uma coisa tão chata essa noite que a gente está muito mal aqui. A minha filha estava me ligando agora. A gente tem aqui na pet, né, os animaizinhos, e tinha um filhotinho que estava ruinzinho, e eu levava ele, há 10 dias que eu estou levando ele para minha casa toda noite, eu estou acordando de 3 em 3 horas, toda noite, há 10 dias, para tratar dele, para dar a comidinha. E essa noite ele morreu na minha mão às 4 horas da manhã. Ai. Que chato, hein, professor? Meus sentimentos, professor. O senhor quer dar um tempo? O senhor quer dar um tempo, professor? É que minha filha não sabia ainda, né? Ela me ligou agora e falei para ela, tá? É duro, sabe? É duro, professor, mas o senhor quer dar um tempo, um pouquinho? Quer dar um Se você quiser, a gente... A gente está acabando já, tá? A gente está acabando já. O senhor pode acabar por mim, acaba um pouquinho antes. A gente está terminando já, tá? Obrigado, gente. Mas é muito triste, muito triste. Nossa, a gente pega muito amor desses bichinhos, viu? Meu Deus do céu. Com certeza. Então, gente, esse fármaco, o clenbuterol, ele é um anabólico, é um anabolizante, né? Ele foi desenvolvido, mas só depois que perceberam esse tipo de efeito dele, né? E então ele é proibido, né? Assim, proibido não, né? Ele você pode ser usado, mas ele é ilícito, né? Para ser usado por atletas, né? Já até houve casos de como é que fala, gente? Esqueci o termo agora. De doping, né? Em competições por causa dele, tá? Aí a pessoa tenta falar, não, porque eu sou asmático, não sei o quê. Não interessa. Ele não pode ser utilizado,
Se é asmático, se é o que for, tem que usar outros fármacos. Esse aqui não, tá? Então, ele tem um efeito anabólico. Esses daqui, gente, praticamente não são utilizados para asma, tá? Para asma são aqueles que a gente falou agora, de minha vida longa e minha vida curta, tá? E aí, gente, os agonistas beta, a gente encerra. Então, por isso que eu falei para vocês que já estavam terminando, tá? Os agonistas beta 2. Então, o que a gente precisa é dar o foco, a gente precisa saber, está aí, nisso que nós comentamos hoje. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor.